Nesse vídeo, irei resumir toda a lore dos jogos de Resident Evil, essa franquia tão maravilhosa. Vou destacar só os pontos mais importantes e vai ser vídeo preparatório para Resident Evil Hacking, que falta poucos dias para o lançamento. Então, sem enrolação, vamos lá. Tudo começa no início do século XX. Oswald Spencer, James Marcos e Edward Ashford descobrem na África o vírus progenitor, capaz de alterar o DNA e causar mutações. Enquanto Marcos e Ashford veem nisso um avanço científico, Spencer enxerga uma forma de forçar a evolução da humanidade que ele considera fraca e imperfeita. Dessa visão nasce a Umbrella Corporation, oficialmente uma empresa farmacêutica, mas secretamente dedicada a experimentos biológicos. Toda a história de Resident Evil surge a partir dessa escolha. Com o passar dos anos, Spencer elimina qualquer um que possa ameaçar os seus planos. Edward Ashford morre. O primeiro grande desastre ocorre quando Spencer manda assassinar James Marcos, temendo que ele atrapalhasse seus planos da evolução forçada. Anos depois, Marcos retorna de forma indireta, usando o próprio vírus e provoca o primeiro grande surto nas montanhas de Acklay. E é nesse contexto que se passa Resident Evil Zero. Os protagonistas desse jogo são Rebecca Chambers, uma médica jovem e inexperiente da STARS, e Bill Cohen, um ex-fuzileiro acusado injustamente de assassinato. No começo, eles investigam um trem tomado por criaturas estranhas. No meio da história, descobrem instalações secretas da Umbrella, entendem que o vírus já estava fora de controle e percebem que tudo começou muito antes do que imaginavam. No fim, Rebecca e Billy conseguem sobreviver, mas a verdade permanece escondida. Logo depois, assassinatos brutais continuam acontecendo na região, o que leva a polícia a enviar o esquadrão especial STARS para investigar. Isso nos leva aos eventos do primeiro Resident Evil, e os protagonistas são Chris Redfield e Jill Valentine. No começo, a missão parece simples, investigar desaparecimentos, mas então eles ficam presos na mansão Spencer e descobrem laboratórios subterrâneos, mutações grotescas e a verdadeira face da Umbrella. No fim, eles escapam enquanto a mansão é destruída, levando consigo a certeza de que algo muito maior está por trás de tudo. A Umbrella tenta encobrir o incidente, mas o erro já é grande demais. O vírus se espalha para Raccoon City, dando início a um colapso total. É nesse cenário que se passa Resident Evil 2. Os protagonistas são Leon Scott Kennedy, um policial em seu primeiro dia de trabalho, e Clary Redfield, uma jovem que chega à cidade procurando o seu irmão. No começo, eles encontram uma cidade já perdida e descobrem que a Umbrella realizou experimentos em civis, crianças e orfanatos. No fim, conseguem escapar, enquanto a cidade é considerada irrecuperável. Ao mesmo tempo, Resident Evil 3 acompanha Jill Valentine, tentando fugir da cidade enquanto é perseguida pelo Nemesis, uma arma biológica criada para eliminar membros da STARS. Ela consegue sobreviver e no fim, o governo decide destruir a cidade de Raccoon City com um ataque nuclear, apagando tudo do mapa. Com a destruição da cidade, a Umbrella entra em um colapso. Esse momento é aprofundado em Resident Evil Code Veronica, protagonizado por Claire e Chris Redfield. No começo, Claire é capturada enquanto investiga instalações da Umbrella. Daí são revelados os segredos da família Ashford e o estado decadente da empresa. No fim, Chris enfrenta Albert Wesker, que retorna mais forte do que nunca. Esse jogo simboliza o fim da Umbrella como um império corporativo, mas não o fim de suas consequências. Anos depois, o terror assume uma nova forma em Resident Evil 4. Leon agora é um agente do governo enviado para resgatar a filha do presidente. No começo, parece uma missão simples, mas então ele descobre uma vila inteira dominada pelo parasita Las Plagas, capaz de controlar mentes. No fim, Leon destrói a ameaça e foge. Aqui, a franquia deixa claro que o bioterrorismo evoluiu e passou a ser usado intencionalmente como arma. Aí partimos então para Resident Evil Revelations, que se passa entre o Resident Evil 4 e 5. Os protagonistas são Jill Valentine
e Parker Luciani, com Chris Redfield em paralelo também. Jill investiga o desaparecimento de Chris Redfield e chega a um navio abandonado no Mediterrâneo, ligado a ataques bioterroristas recentes. Investigando, ela descobre que um grupo chamado Veltro está usando o vírus T-Abyss, criado para espalhar em ambientes aquáticos. O plano é interrompido, Chris é resgatado e fica claro que novas organizações assumiram o lugar da Umbrella no terrorismo biológico. Essa escala terrorista continua em Resident Evil 5, com Chris Redfield e Shiva Loma. No começo eles investigam o comércio ilegal de armas biológicas e surto de Las Plagas na África. No meio disso descobrem o plano de Albert Wesker de usar um vírus para evoluir a humanidade. Eles encontram a Jill, que havia sido capturada pelo Wesker antes da história do jogo, mas no fim Wesker é derrotado. Já Resident Evil Revelation 2 se passa entre Resident Evil 5 e 6 e traz um tom ainda mais sombrio. Os protagonistas são Claire Redfield e Moira Burton, filha de Barry Burton. No começo, elas são sequestradas e levadas para uma ilha controlada por um grupo misterioso. No meio da história, descobrimos que as vítimas estão sendo usadas em experimentos psicológicos e biológicos pela Alex Wesker, onde o medo é a chave para ativar mutações. Mas no fim, os planos de Alex são interrompidos. O caos global atinge o auge em Resident Evil 6. O jogo acompanha vários protagonistas como Leon, Chris, Jake Miller e Ada Wong. No começo, ataques bioterroristas acontecem em diferentes países. No meio, fica claro que o mundo inteiro está vulnerável a todo esse bioterrorismo. E no fim, as ameaças imediatas são contidas, mas o planeta nunca mais volta ao normal. Aqui Resident Evil mostra um mundo que aprendeu a conviver com esse terror. Depois disso, a franquia muda completamente de tom em Resident Evil 7. A história se passa em Louisiana, no interior dos Estados Unidos. O protagonista é Ethan Winters, um civil comum. No começo ele procura a sua esposa, que havia desaparecido. No meio, descobre a família Baker e a ameaça do mofo. No fim, sobrevive e revela uma nova origem para o terror biológico. E o último jogo antes de Hacken é Resident Evil Village, ainda com Ethan como protagonista. No começo, ele tenta levar uma vida normal com sua esposa Mia, mas Chris surge e dá cabo dela, do nada. E dá um monte de treta, o Ethan enfrenta um vilarejo inteiro infectado com um novo parasita. Ele enfrenta um monte de bicho, descobre a verdade sobre si mesmo, que a verdade é que ele já tinha morrido no jogo anterior, mas ele tinha se fundido com o mofo. E a Mia, sua esposa, não tinha morrido, aquela no começo era uma impostora, se tratava da mãe Miranda, uma antiga cientista que estava desesperada para trazer sua filha de volta usando a bebê de Ethan. Mas no fim, Ethan se sacrifica para destruir a origem do mofo, que é um fungo parasita chamado de megamiceto. E foi graças à mãe Miranda que o Spencer, lá no começo, se interessou pela questão de vírus e mutações biológicas. Por fim, Village fecha o ciclo iniciado lá no século XX, conectando todos os horrores à mesma raiz. E aqui finalizamos. Foi um resumo que eu fiz com carinho e dedicação para vocês antes do lançamento de Resident Evil 9, né? Espero que tenham gostado. Deu bastante trabalho, então dê um like, aí compartilha e se inscreve e ativa os sininhos para que esse canal possa crescer. Eu tô bastante focado ultimamente nele e é isso, né? Espero que tenham gostado, como eu disse. E um abraço a todos. Aqui é o Expresso e até depois.